rápida, eficiente e de confiança. Colocaria esses 3 adjetivos. Um onboarding lá que foi desenvolvido pela própria B2E, que é algo que foi exclusivo para a Oscar, então havia uma necessidade da Oscar na época de se montar um meio de entrada, né, mais rápido. Não existia na processadora na época, e aí a B2E desenvolveu, integrou junto ao motor e o nosso Mega, né, que é o sistema de loja, para que a gente desse agilidade no momento da aprovação do cliente. Então, isso para a gente é muito importante, essa parceria. Então, assim, a B2E se dispôs a desenvolver um mecanismo para dar mais agilidade no momento da aprovação do cliente. Assim, quando eu falo de experiência do cliente, é engraçado que esse ano, um dos desafios que a gente colocou aqui, comentei isso com a Célia recentemente, é melhorar a experiência do cliente. Então, assim, isso é constante, porque o cliente, o perfil das pessoas muda durante o tempo. Depois que você passa por eventos como pandemia e tudo mais, o comportamento do cliente muda, a forma dele demandar os produtos muda, e aí você tem que se adequar para ofertar a melhor experiência naquele cenário. Quando a gente olha para trás e olha, não precisa muito, 5 anos atrás, o perfil do consumidor era um. Hoje, não é que mudou 100%, mas grande parte do consumidor, e essa geração nova que está vindo, com evolução tecnológica, forçada também por essa questão da pandemia, acabou fazendo com que a gente precisasse se adequar para dar mais velocidade, para melhorar a experiência. E aí, quando você fala para mim da ferramenta da B2E, algumas coisas a gente trouxe. Por exemplo, hoje a gente tem, através do motor, 85%, 90% da nossa aprovação é automática. E a gente quer evoluir isso para chegar, de repente, 100%. Né? Esse é o nosso desafio aí. Né? A gente está conversando bastante aí com a Célia, por uma questão de agilidade no atendimento do cliente, sem perder o lado segurança, quando você pensa em checar as informações que são fornecidas, para ofertar tanto segurança para a operação, quanto para o próprio cliente. Quando a gente fala que o cliente vai lá e fornece os dados dele, que é garantido por uma lei de proteção de dados, aí a gente entra na questão de LGPD e tudo mais, que você tem que, ao mesmo tempo, ofertar o crédito, captar os dados desse cliente de forma segura. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com a experiência do cliente. O que eu vejo qual é o benefício que a gente enxerga quando a gente olha o motor de crédito que a gente tem hoje. Eu brinco com a turma, que eu conheço alguns varejos que são médios a pequenos, eu falo, hoje a Oscar tem estrutura de banco. Né? A gente consegue hoje ter a segurança de estrutura de banco. Né? E a gente tem evoluído as plataformas, até tem alguns pilotos que a gente está desenvolvendo junto com a B2E, para melhorar ainda mais. Principalmente poder mexer nessa métrica de aprovação, de agilidade, à medida que um cenário econômico permita, à medida que a situação do consumidor permita, você flexibilizar ou fechar um pouquinho a torneira com relação à concessão de crédito, dando segurança para a operação. Bom, eu acho que o principal, e vou ser bastante sincero para você, é o retorno. E aí, sem sendo bastante transparente, eu acho que é o retorno do que o fornecedor te dá. Porque às vezes eu posso ter um monte de projetos, posso ter um monte de ideias, se a empresa do lado de lá, tanto a B2E como qualquer outra empresa, ela não me dá o retorno à medida da minha necessidade, é ruim. E nesse caso é positivo, porque a gente cria uns projetos, muda as coisas, e a agilidade a gente tem, porque a Oscar, ela tem uma característica, eu falo que é um grupo assim que exige muito do seu gestor, porque ela tem uma característica de inovação, de engajamento muito forte. Então, é uma característica muito forte do Grupo Oscar. E a administradora não pode ficar atrás. Então, a gente tem esse push de buscar inovação, de criar... A gente tem expandido os negócios da administradora, né? Hoje, a gente está no Nordeste, que é um perfil de público específico. Nós estamos no Sudeste, que é outro perfil de público. E há um ano, nós fomos para o Sul.
Então, Santa Catarina, enfim. E aí, muda, você está trabalhando assim, o Brasil é muito grande, você acaba tendo perfis diferentes, e aí, quando você fala de motor de crédito, risco, concessão, também tem que estar balizado de acordo com a região que você está trabalhando. E a gente consegue ter essa agilidade do lado da parceria, isso para a gente é muito importante. Na verdade, assim, a gente, quando vai contratar um parceiro, a gente fala que nem um fornecedor, é um parceiro. Eu tenho esse conceito. Para mim, quando eu vou contratar uma empresa aqui para estar acoplada dentro do ecossistema da administradora, a gente pensa na parceria. E aí, quais são os pontos que a gente avalia, né? Logicamente, qualquer empresa, principalmente quando você trabalha com volume massificado, com muitos clientes, primeiro você avalia lá o custo. Quanto que vai custar lá na última linha para mim? Quanto que vai impactar no meu resultado? Então é a primeira coisa que a gente vê. Tá similar ao que hoje o concorrente ou os concorrentes me oferecem? E aí a gente passa para confiabilidade, a relação que aquela empresa tem com o mercado, o conhecimento dela em relação àquilo que ela está fornecendo, a liberdade que você tem para mudar, para inovar, para criar, é um ponto muito importante. Porque hoje, quando eu contrato uma empresa que ela fala, é assim, pronto, acabou, eu já falo, talvez não vai me atender da necessidade que eu tenho aqui de inovação, de criar coisas diferentes, de pensar fora da caixa. E aí, o nosso time é muito assim, né? Assim, o time da Fastcard, do cartão Oscar, é muito de criar coisas e, de repente, surge uma ideia e traz uma inovação que traz retorno financeiro ou experiência positiva para o nosso cliente. Então, são os pontos principais. O primeiro é a questão custo, né? A gente avalia o custo. Quando ele é similar, a gente vai na confiabilidade, a liberdade que você tem para inovar, para criar, e a parceria mesmo. Como que essa empresa ela se comporta diante dos seus clientes. E aí eu volto lá atrás do que eu falei, né? Quando uma empresa trata bem os grandes e mal os pequenos, e eu estou no meio do caminho, né? A gente não é pequeno. Quando a gente fala do mercado calçadista hoje, a Oscar é gigante. Pelo seu tamanho, pela estrutura, pelo número de clientes que atende. Então, quando você pensa nisso, eu levo muito a sério isso, porque eu falo que o cara amanhã pode vir uma muito maior que eu, né? E eu vou ser preterido também. Então, isso tudo, acho que o respeito do parceiro em relação aos seus clientes e o mercado. Eu acho que tem todo um caminho de maturação de uma empresa. Só que, ao mesmo tempo, hoje, quando você fala de prestação de serviço, amador não se cria. Isso eu posso afirmar. E aí, quando eu falo amador, não é aquele cara que entrou agora e está buscando se especializar. Não é isso. Quando eu falo amador, é aquele cara que não quer evoluir. É aquela empresa, né, que não pensa em evoluir seus processos, porque entende que aquilo não é importante. Hoje, quando a gente fala de risco de crédito, concessão e inadimplência, é onde as administradoras de cartão, né, ou quem concede crédito, perde dinheiro. Então, eu costumo brincar aqui com a turma que eu falo que o ralo do resultado das empresas, seja do varejo, com carnê, que a gente também tem, seja com cartão de crédito, PL, que seja, é inadimplência, né? Então, a política de concessão, a política de crédito, o motor de crédito, ele tem que estar muito bem ajustado. Então, quem pretende ter resultados melhores, tá, tem que ter uma lupa em olhar muito bem focado, estruturado para a parte de concessão. E aí, o meu recado seria esse, assim, não deixe de investir nessa área, porque é lá que você vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A gente sempre brinca aqui, eu falo assim, olha, DRE não é caixa. Às vezes você pode ter um resultado muito bom, que você está vendendo muito, né? Mas o seu caixa não está tendo o resultado que você espera. Ou você não consegue fechar a conta. Você fala, como que eu posso estar vendendo muito mais e não estou tendo o resultado que eu esperava, não estou conseguindo fechar a conta, eu tenho que ir para um banco, pegar empréstimo e tal. Então, esse seria o meu recado. Assim, eu já tive a experiência, não que fosse ruim, a experiência não foi ruim, mas eram outros tempos. Então, os tempos atuais exigem ferramentas automatizadas,
com segurança, com um ecossistema de segurança de cheque, de checagem dos dados muito bem feito, para que você consiga crescer e alcançar outras oportunidades no mercado.